Fala pessoal, voltamos com tudo. Se preparem que toda semana vai ter conteúdo excepcional aqui para vocês, sem mais delongas, e vamos para o vídeo. O grande poder e a arrogância criaram um rei da África, o leão. No entanto, o poder não é eterno, e o encontro entre o búfalo e o leão lhe dará uma nova perspectiva sobre leão e a vida na selva. Vamos assistir ao vídeo completo para procurar as respostas. Não tire os olhos da tela, porque agora veremos momentos brutais. Búfalo fere leão. E o que acontece depois? Vamos lá. Os búfalos são mamíferos grandes e robustos, pertencentes à família Bovidae e ao gênero Búbalos. Eles são conhecidos por sua aparência imponente, com corpos maciços, chifres curvos e pelo seu comportamento muitas vezes tranquilo. Os búfalos têm um papel significativo na ecologia e na cultura de muitas regiões onde estão presentes. Eles desempenham funções importantes nos ecossistemas, como herbívoros, ajudando a moldar a vegetação e a paisagem. Além disso, são valorizados em algumas culturas como símbolos de força, trabalho árduo e prosperidade. No entanto, também enfrentam desafios devido à perda de habitat, caça ilegal e outras ameaças que afetam suas populações em estado selvagem. Os leões e os búfalos são dois animais emblemáticos da savana africana, representando respectivamente predadores e presas de grande porte. Os leões são grandes felinos sociais, vivendo em grupos chamados orgulhos, liderados por fêmeas. Possuem habilidades de caça apuradas e se especializam em presas como búfalos, antílopes e zebras. Por outro lado, os búfalos são animais herbívoros robustos, organizados em manadas lideradas por fêmeas mais velhas. Têm chifres curvos e comportamento defensivo agressivo, formando círculos defensivos quando ameaçados por predadores como leões. Essas interações entre leões e búfalos representam um delicado equilíbrio na cadeia alimentar da savana, onde os predadores controlam as populações de herbívoros, mantendo assim a saúde e a biodiversidade do ecossistema. Os leões machos possuem uma juba imponente que simboliza sua autoridade e dominância dentro do grupo. Eles são responsáveis por proteger o território e as fêmeas do grupo, mostrando sua força e liderança. Esse aspecto da autoridade dos leões desperta admiração e respeito pela natureza hierárquica e organizada desses animais. Esses grupos são compostos por fêmeas e seus filhotes, enquanto os machos formam coalizões separadas. Esse comportamento social dos leões demonstra a importância de viver em comunidade e colaborar uns com os outros para garantir a sobrevivência do grupo. O búfalo é um animal grande e é a presa. Os chifres afiados do búfalo lançam o leão no ar, que os leões caçam para fornecer comida para todo o seu bando. Porém, neste caso, a soneca do meio-dia do leão faz com que ele não perceba a presença do búfalo. E você ficará ainda mais surpreso quando o búfalo tomar a iniciativa de atacar o leão. Os chifres afiados do búfalo lança o leão no ar. Este incidente representa muitos desafios para a sobrevivência da natureza do leão. Duas leoas acharam que era uma boa ideia fazer um rebanho de búfalos entrar em pânico, esperando conseguir atacar um.
Infelizmente, não saiu como planejado. Com a própria vida. Este momento lhe dará uma perspectiva diferente sobre os animais selvagens e a permanência da força do leão. Este búfalo mostrou bravura lutando contra leões por 4 horas, usou seu corpo para afastar as garras agarradas da sua pele e usou seus chifres afiados como armas para lançar o teimoso leão no ar. O búfalo saiu vitorioso, tornando-se ainda mais corajoso, guerreiro nesta batalha pela sobrevivência. As manadas de búfalos são um exemplo fascinante de cooperação e proteção mútua. Esses animais formam uma estrutura social sólida, com hierarquias claras e estratégias de defesa contra predadores, como leões e crocodilos. Esse comportamento social dos búfalos ressalta a importância da união e da colaboração para a sobrevivência no ambiente selvagem. Os búfalos têm um forte vínculo social dentro de suas manadas, demonstrando lealdade e apoio mútuo. Eles cuidam uns dos outros, especialmente os mais fracos ou doentes, mostrando um comportamento altruísta que ressalta a importância da empatia e da solidariedade. Os búfalos são conhecidos por sua persistência e resistência. Quando enfrentam obstáculos como rios ou predadores, eles demonstram uma determinação impressionante para superar esses desafios. Essa característica desperta admiração e inspira a persistência e a resiliência nas pessoas. Também conhecido como cão selvagem africano ou lobo pintado, é uma das espécies mais distintivas de cachorros selvagens africanos. Possui uma pelagem colorida e manchada, o que o torna facilmente reconhecível. Vive em matilhas sociais altamente organizadas, que podem incluir de 2 a 30 indivíduos. Os cães selvagens africanos são caçadores extremamente eficazes, com uma taxa de sucesso de caça muito alta, em torno de 80%. As hienas desempenham um papel importante na cadeia alimentar como carnívoros e também ajudam a limpar o ambiente de carcaças, evitando a propagação de doenças. Elas competem com outros predadores, como leões e leopardos, por presas e recursos na savana africana. Embora muitas vezes associadas a imagens negativas devido à sua aparência e hábitos alimentares, as hienas desempenham um papel crucial nos ecossistemas em que vivem. Elas são animais adaptáveis e resilientes, capazes de prosperar em diversos ambientes e desempenhar um papel vital na manutenção do equilíbrio natural. O título de Rei das Selvas é bem merecido. Este rei está sozinho. É tão surpreendente. Elas são forçadas a recuar em vez de continuar com sua arrogância.
De antes, a carnificina é da natureza das hienas e está tentando roubar uma refeição dos cães selvagens. A vigilância dos cães confunde a hiena, um dos cães selvagens toma iniciativa e morte. Ele é bem-humorado. O ataque não dura muito, e no final a hiena ainda consegue a refeição que deseja. O leopardo pega um cachorro selvagem e posteriormente enfrenta um confronto de 1 hora com o resto da matilha, que está em busca de vingança. Surpresa, não é o cão selvagem, finge sair para atrair o leopardo e atacar. E este é o preço que o leopardo tem que pagar esta cena caótica. Para encontrar segurança. E isto é um erro terrível. Este momento do leão é semelhante ao do leopardo. Enfrentar 50 búfalos. Nunca será uma tarefa fácil. O leão tem que se refugiar em uma árvore. E ele não é tão hábito assim para escalar quando o leopardo e parece bastante incomodado. A fronteira é apenas um galho de árvore. Você ainda consegue ver a majestade do leão? Devo dizer que neste momento, ele está muito engraçado quando a água se torna escassa. Os leões ficam desesperados para reivindicar domínio sobre o único bebedouro. Eles bloqueiam o caminho do hipopótamo e tentam derrubar você. Também sabe que os hipopótamos têm um temperamento forte, não é? Muito fácil incomodá-los. Apenas uma pisada ameaçadora é o suficiente para incomodá-lo. Fazer os leões recuarem se não quiserem ter azar, devem escolher um alvo diferente, estendendo-se por um deserto quente e árido. Os leões precisam de uma fonte de alimento colossal para sustentar suas vidas. O alvo, portanto, é uma girafa, o animal característico da região. Empregando sua familiar estratégia de caçamba, eles perseguem de perto os passos da girafa e a conduzem para uma armadilha preparada. No entanto, o poderoso chute da girafa destrói todos os planos do leão. Acho que eles deveriam escolher uma presa mais adequada. Selvagem da África abriga. Há batalhas sangrentas onde leões e hienas se tornam adversários ferozes. Uma característica das hienas que as torna inimiga dos leões é sua audácia em roubar a comida deles.
uma coalizão de jovens leões machos recentemente foi deixado pelo seu orgulho, mas conseguiram garantir uma refeição para si. No entanto, eles foram rapidamente cercados e atacados por um clã de hienas e foram incapazes de se defender. O clã da hiena prendeu com sucesso sua presa e satisfez assim sua fome. O aguçado olfato conseguindo detectar o cheiro de presas à distância. Consideráveis. Eles procuram e corajosamente desafiam os leões para a posse de comida, enquanto outros animais podem fugir com medo. As hienas estão sempre prontas para o confronto. O ataque dos leões faz com que eles recuem, permitindo que as hienas agarrem a refeição. Um ótimo banquete sem tanto esforço. Devido à sua natureza competitiva oportunista, as hienas roubam destemidamente a comida dos leões. Um bando de aproximadamente 20 hienas. As hienas também são caçadoras habilidosas, e suas proezas de luta são mais fortes do que poderiam esperar. Os dois leões não são pares para elas, portanto é compreensível que sua comida seja tirada. As hienas são criaturas bastante barulhentas, conhecidas por sua risada estranha. Ou alcança uma vitória se torna ainda mais assustadora. As hienas perturbaram a leoa, mas as irmãs da leoa expulsaram esses incômodos intrusos de seu território. O desafio e a audácia das hienas as levaram até mesmo a atacar o rei das selvas. Quando uma leoa vai beber água, as hienas se aproximam e lançam um ataque. Embora o corpo da hiena não seja tão grande quanto de um leão em confronto. Cara a cara, a hiena certamente perderia, no entanto, ao atacar um leão. Solitário, especialmente com um clã inteiro de hienas. É algo que pode acontecer. Visaram leão solitário, ou um velho. Leão, uma estratégia das hienas em busca de vingança. A fraqueza do velho o torna incapaz de resistir. É a única coisa que ele pode fazer. Os ataques das hienas ao leão solitário ocorrem com frequência. As hienas escolhem o momento certo em que todo o bando de leões está ausente. É uma tática familiar usada por predadores durante suas expedições de caça, para um leão macho experiente com abundante experiência de caça. Mesmo cercado por hienas, a presença real do rei das selvas envolve nesse confronto, pois esse poderoso predador pode dominar. A qualquer momento, a vitória das hienas às vezes pode vir do acaso, quando elas têm a oportunidade de comer carne de um leão em um contexto diferente, não necessariamente após um confronto direto. No entanto, ser capaz de banquetear com a carne de seu inimigo é satisfatório, suficiente para as hienas, um ciclo contínuo. Se desenrolar à medida que as hienas competem entre si para garantir comida suficiente para se sustentar. O plano, assim como os leões, o sucesso. Nem sempre é garantido a vida opera, de acordo com suas próprias regras, tanto selva quanto em outros lugares da natureza. A vida selvagem na África, mas resta muita pouca terra para toda esta vida selvagem. Siga-nos para a África, uma terra de variedade e maravilha, onde a vida está além da nossa imaginação nas terras baixas, áridas e extremamente quentes do norte. É aqui que a vida selvagem realmente vive uma risada histérica dentes. Hienas pintadas. Um dos predadores mais temidos da África, as hienas são conhecidas por sua imagem maligna. No entanto, para os amantes da vida selvagem, assim, elas são animais extremamente inteligentes. Elas possuem comportamento social muito sofisticado. As hienas podem se lembrar dos membros do clã e até mesmo ter a sua própria hierarquia. Hienas pintadas são predadores poderosos. A maioria de suas fontes de alimento são provenientes de suas presas vivas. Na África, as hienas pintadas perdem apenas para os leões. As hienas são predadores formidáveis, conhecidos por suas habilidades de caça em grupo e por serem carniceiras eficientes. Elas são capazes de derrubar presas muito maiores que elas,
como antílopes e zebras, utilizando suas mandíbulas poderosas para matar e desmembrar suas presas. Estratégias de caça cruéis. Durante uma caçada, as hienas trabalham em equipe, cercando e exaustando suas presas até que elas estejam vulneráveis o suficiente para serem atacadas e mortas. Existe uma competição intensa entre leões e hienas por recursos, especialmente durante as refeições. Os leões muitas vezes dominam as carcaças grandes, mas as hienas podem se unir em números superiores para desafiá-los e roubar a comida. Os leões são caçadores poderosos, usando a estratégia de emboscada para derrubar presas maiores, como zebras e búfalos. Eles caçam em grupo, aproveitando sua força e coordenação. As hienas têm mandíbulas fortes e uma constituição robusta. Elas são conhecidas por lutar ferozmente entre si e contra outros predadores, incluindo os leões, quando há disputas por comida. As hienas geralmente começam o dia ao amanhecer, saindo de suas tocas ou abrigos para explorar o território. Elas podem patrulhar as fronteiras do território em busca de invasores ou oportunidades de alimentação deixadas por predadores noturnos. Durante a manhã, as hienas também podem buscar água em fontes naturais, como poços ou rios próximos. Durante o dia, as hienas podem descansar em áreas sombreadas, como sob árvores ou em buracos no solo, para evitar o calor intenso. Elas podem se envolver em atividades sociais dentro do clã, como brincadeiras entre os filhotes, interações de cuidado entre membros do grupo e vocalizações para manter a comunicação. Algumas hienas podem se separar do grupo para patrulhar ou explorar em busca de presas potenciais. No final da tarde, as hienas podem iniciar sua busca por comida mais ativamente. Elas têm habilidades de caça e caçam uma variedade de presas, desde pequenos roedores até animais de porte médio, dependendo das oportunidades disponíveis. As hienas são carniceiras eficientes e também podem se alimentar de carcaças deixadas por outros predadores. Durante o pôr do sol e o entardecer, as hienas podem ser mais ativas na busca por presas, aproveitando a baixa luminosidade para suas atividades de caça. Após uma caçada bem-sucedida ou ao encontrar uma carcaça, as hienas se reúnem para se alimentar em grupo, com os membros do clã compartilhando o banquete. Durante a noite, as hienas podem continuar a se alimentar, patrulhar o território ou interagir socialmente. Elas também aproveitam a noite para descansar e se preparar para outro dia ativo na savana. Ao longo do dia, as hienas alternaram entre descansar nas sombras das árvores e patrulhar as proximidades. Em um momento emocionante, o clã avistou um grupo de antílopes pastando nas proximidades e iniciou uma caçada coordenada. Com estratégia e trabalho em equipe, as hienas conseguiram abater um antílope menor. Compartilharam a refeição entre os membros do clã, fortalecendo os laços sociais enquanto se alimentavam. Está passando por dias difíceis, chegou a estação
Isso significa que as hienas podem não ter presas suficientes para alimentar o clã inteiro. As hienas podem caçar em grandes grupos, sozinhas ou até mesmo em grupos menores de 2 a 3 elementos. Elas percorrem o território em busca de antílopes velhos e frágeis que se afastaram do rebanho. De repente notaram o cheiro de cadáveres. Hienas não conseguem saltar. O leopardo acaba de trazer sua presa para cima de uma árvore para desfrutar lentamente, infelizmente para ele. A hiena descobriu e tentou roubar esta preciosa refeição, mas não é tão fácil assim. Por conta da estrutura do corpo, as hienas não conseguem escalar, apesar de tentar pular. Parece impossível. É uma decepção que aparece em seu rosto. Porém, as oportunidades surgiram rapidamente. Para as guerras, a dramática. Hienas atacam zebras, perseguição. Ocorre nas pastagens africanas. Zebras não são presas fáceis. Elas pesam até 770 libras e possuem um chute mortal que pode derrubar o leão mais forte, como as hienas podem derrubar presas tão grandes quantas. Veja e acompanhe para descobrir as hienas. Costumam caçar em grupos, trabalhando juntas para atingir um objetivo comum. Uma das táticas comuns das hienas é a longa perseguição. O grupo de hienas perseguirá continuamente uma presa por longo tempo, aproveitando sua velocidade e resistência. Eles usam suas astúcia e habilidade de correr rápido para controlar suas presas. Alguns membros do grupo se concentraram em atrair suas presas para a posição aberta, enquanto outros esperaram em posições estratégicas, prontas para atacar quando surgir a oportunidade. Refeição pronta, a estratégia de caça das hienas foi bem sucedida. A zebra teve uma lesão na pata traseira, o que a impediu de chutar. Mais deliciosa refeição está pronta. E sobre a mesa é assim que a vida selvagem funciona todos os dias. A presa se torna uma refeição para o predador, terminando sua vida na gigante cadeia alimentar, além da refeição fresca para sobreviver às hienas. Não ignoram nada que possa ser comido. Portanto, as carcaças são uma das fontes mais valiosas de alimento para as hienas durante a estação da seca. Esta girafa morreu de causas naturais. Essa enorme quantidade de carne mantém as hienas cheias muitos dias para sobreviver nessa região. As hienas ganham uma reputação desprezível por milhares de anos, devido aos seus hábitos de limpeza e rondando procurando comida de outros animais. Não só isso, as hienas também são atribuídas a muitas lendas extremamente assustadoras, apenas por causa de sua má reputação.
Os chifres dos búfalos podem ter até 1,5 metro de comprimento e têm um formato de lira, com 2 pinças que se curvam para os lados. Os búfalos geralmente são extremamente agressivos quando se sentem ameaçados. No entanto, a fome atingiu o auge e os leões decidiram atacar. A perseguição, o ataque, o contra-ataque e um bom final para o predador. O búfalo gradualmente enfraqueceu e aceitou seu destino. Este é seu último dia de vida. A grande coordenação ajudou os leões a pegar suas presas, mas chegaram convidados indesejados.